Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, abra comigo, por favor, sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do 19 até o número 26. Ao final haverá uma homenagem para as mães, né? Mas antes que eu esqueça, eu já preciso mandar um oi para uma mãe especial, que é uma ouvinte fiel da internet nossa, a mãe do Kleber aqui da igreja, que faz a filmagem, nossa senhora Laudes, né? Que Deus abençoe a sua vida, continue assistindo, dando like, e aí se o filhão não filmar, a senhora puxa a orelha dele, tá? Fala, você não filmou o pastor naquela hora, que ele correu para lá, a câmera não pegou, a câmera virou agora, viu? Já deu certo, já não vai levar um puxão de orelha da mamãe. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Amém? E por que você está triste, carancudo, se Deus é tão bom? Por que você não sorriu ainda? Aleluia! Glória a Deus, não dá. Diz que a gente move mais nervos para sorrir do que para ficar carancudo, né? Então vamos ficar com a cara sempre assim, glória a Deus. Diz a Bíblia, aleluia, amém? Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença dos magistrados ou das autoridades, algumas Bíblias dizem. Arrastaram eles as autoridades. 20. E os levando aos pretores, aqui sim seriam os magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. 24. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Repita após mim: oravam e cantavam louvores. Acrescente: depois de uma sova. Isso, cantavam louvores depois de uma sova. Uma sova, quem não entende, quem veio do sul, é apanhar, tá? E a Deus, cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Digam, escutavam. Isso, e o 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro, verso 27, quero continuar, despertou do sono, e vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos haviam sumido e tivessem fugido. 28, continua. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Continua. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Continua. E lhe pregaram a palavra e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. E o 34 finalizando diz: então
levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava alegria, grande alegria, por terem crido em Deus. Eu quero que você se coloque em pé mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez sobre essa palavra. Pai querido, Deus amado, junto com a tua igreja nesta hora em oração, eu quero te louvar e te adorar, porque o Senhor é um Deus poderoso, porque o Senhor é um Deus de repentes, o Senhor é um Deus que muda a pior situação na vida de um homem. E eu quero abençoar agora, Pai, desde já com esta palavra, a vida de cada ouvinte, da dona Laudes que está pela internet, todos os que ouvem, daqueles que vão ouvir essa mensagem, mas também dos que estão aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus, que toda resistência espiritual, mental, emocional, agora esteja amarrada e amordaçada, em nome do Senhor Jesus, que saia agora toda resistência e a tua presença possa ser sobre cada vida. Abra os ouvidos espirituais, abra os ouvidos dos olhos, abra os olhos e os ouvidos, Senhor, abra o sentimento, em nome do Senhor Jesus, e que, Pai, assim como aconteceu com aquele carcereiro e a sua casa, que aconteça com nós aqui nesta noite, que aconteça dentro de nós aqui nesta noite, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Que coisa mais linda a história de Paulo e Silas naquele lugar. Imagine vocês, eles estavam presos. Se você voltar um pouco a história, eles estavam presos porque eles acabaram de fazer um grande milagre um pouquinho antes. Diz a Bíblia no verso 19, que nós lemos o primeiro verso, que os homens, vendo que eles estavam cessando o seu lucro, eles então tomaram este homem, esses homens, Paulo e Silas, e os arrastaram para a prisão, porque eles tinham feito um milagre um pouco antes, tirando de uma jovem adivinhadora um espírito de adivinhação, que cobrava dinheiro para revelar as coisas, e era um demônio que fazia aquilo. Então eles foram no lugar e expulsaram aquele demônio. Eu acredito que esteja um pouco alto o som da frente, ainda pode baixar o meu microfone. Eu não sei, parece que eu estou ouvindo mais as minhas caixas aqui ou não. É só impressão minha, às vezes não. Fique à vontade aí para ver, tá, João Manuel? Glória a Deus. E eles então, quando eles cessam aquele demônio que era um espírito adivinhador, os homens começaram a perder, porque aquilo era dinheiro para eles. Naquela época, ali em Roma, existiam gente do Egito, das outras nações, que vinham. Roma era o centro do mundo, então tudo acontecia ali. E aqueles discípulos do Senhor, eles expulsam esses demônios, e eles então, eles passam a ser odiados por aqueles homens, não só porque eles tinham expulsado um demônio, porque eles manifestavam a palavra de Deus. Então eles arrastaram eles para o meio da praça e levaram eles para ser açoitados, e também levaram eles de uma forma brusca e sem um processo formal. Se você for ver depois, durante a história, que nós, à frente desses versículos, quando eles são soltos e eles dizem assim: não, nós não vamos sair daqui, porque foi quebrado um princípio do processo legal contra nós. Nós somos cidadãos romanos e nos prenderam sem nos levar perante um juiz. Paulo diz: não vou sair daqui da cadeia não, eu quero falar com os magistrados, porque me prenderam sem passar por um processo, e eu sendo romano. Aí então os guardas correram até os magistrados e ficaram assustados, porque eles tinham quebrado uma lei romana, não fazendo um processo formal. Diz, como hoje, prende alguém, tem que levar na frente do juiz para fazer a primeira audiência, para saber se vai relaxar a prisão, vai soltar ou vai dar uma medida, pagar uma fiança ou não. Mais ou menos assim. Existe um livro que fala sobre todo o processo romano, falando das leis, muito interessante, e muita coisa semelhante com o que nós vivemos no direito hoje. As leis romanas, elas tinham todos esses procedimentos também.
É muito interessante. E aqui Paulo e Silas, então, eles estavam nessa situação, uma situação degradante. Mas acontecem, e eu quero falar dos 3 milagres que aconteceram aqui na vida deste carcereiro. A conversão deste carcereiro, o que esse carcereiro viu na vida, o que ele pôde perceber, porque muitas vezes nós vimos grandes coisas, tão grande qual esse carcereiro viu, porém nós não nos dobramos, nós parece que ficamos imunes àquilo, não percebemos a glória de Deus. Mas hoje que Deus possa abrir os seus olhos, para que você possa perceber a sua presença, a sua glória, e quando Deus operar milagres pertinho de você. É lindo que eu entendo que houve 3 grandes milagres aqui, 3 grandes milagres, e o primeiro milagre foi o milagre físico. Deus ainda faz milagres físicos. Você crê? Amém? A Bíblia diz aqui no verso de número 26 do 19, diz que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Não há nenhum registro arqueológico que tenha caído algo sem ser os alicerces da prisão. Não existe nos estudos nada, pastor Joel, que tenha esse terremoto afetado a casa do vizinho do lado. Não existe nenhum registro bíblico e nem extra bíblico, Evandro, dizendo que mais alguma coisa na escala Richter tenha sido atingido, porque o de repente de Deus foi só onde precisava acontecer o milagre. E o milagre pode acontecer de repente só na tua roça, só na tua casa, e no do vizinho não acontecer nada. A chuva pode cair só no teu quintal, enquanto que do lado tem sol. Deus é um Deus de repente. De repente, esta palavra de repente no grego, nas traduções originais, ela é algo assim: o controle está nas mãos de Deus. Deus tem o controle absoluto. De repente é algo que não está no calendário. Paulo e Silas cantavam, adoravam, erguiam as mãos depois de uma sova, depois de uma bela de uma sova, cantavam à meia-noite. Eles jamais imaginavam que de repente surgiria alguma coisa. Eles jamais imaginavam que de repente, todas as vezes que esta palavra, que ela tem 87 vezes na Bíblia, a palavra de repente acontece. Mas as vezes que Deus manifesta, sempre é de repente. Jamais nós estamos esperando. Nós estávamos aqui sexta na oração, toda primeira sexta tem oração. Agora fui na segunda, porque na primeira estava o feriado e muita gente viajando. E nós estávamos orando meia hora, 40 minutos, um ali, outro ali, orando. Ora um orava um pouco mais alto, ora o outro era visitado por Deus. Mas de repente, nós fomos tomados pela presença de Deus aqui. E parecia que a igreja estava mais cheia do que está agora. O que nós ouvíamos era mais alto do que todos vocês cantando junto. Porque quando Deus aparece, de repente, Ele vem para mudar a situação. Ele vem para mudar o quadro. Ele vem para mudar as coisas, porque o controle está nas suas mãos. Era uma situação que eles estavam prontos novamente para apanhar mais um pouco pela manhã, mas de repente eles receberam uma notícia do céu, e a Bíblia diz que tudo sacudiu, e os alicerces da prisão se abriram. A Bíblia fala mais, de repente, lá no livro de Mateus, capítulo 9, verso 11, diz que de repente veio uma mulher por detrás de Jesus e tocou nas suas vestes. E a Bíblia diz que depois de 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue, ela foi curada. Diz
Não, o texto é Mateus 9, verso 20, se for passar, 9 e 20. De repente, uma mulher veio por detrás de Jesus, o tocou. A Bíblia diz em Mateus capítulo 20, verso 30, que de repente, 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho, ouviram a voz de Jesus que passava, e eles gritaram: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz também que de repente, quando uma mulher que tinha sido acusada de adultério e estava pronta para ser apedrejada por causa do pecado daquela época, que era na base da pedrada que matavam a adúltera, a Bíblia diz que de repente, quando se olhou ao seu redor, não havia mais ninguém, só havia Jesus ao seu lado. A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 19, Números, no capítulo 19, que Datã, Corá e Abiatã se levantaram contra Moisés. Lá em Números fala essa história, 19:30. E diz que eles se levantaram contra a congregação, eles e mais 250 homens. Levantaram contra a congregação, buscaram 12 homens, 250 homens eleitos, e se levantaram contra Moisés e contra Arão. E o levante era esse: quem disse que Deus só fala contigo, Moisés? Quem disse que é só contigo que Deus fala, se nós também fomos eleitos? E o povo então se levantou, e quando foram falar para Moisés isso, Moisés diz que rasgou as suas vestes e se dobrou no chão e disse: então amanhã nós vamos comparecer na presença de Deus, e vamos ver quem é que Deus levantou, quem é que Deus, com quem que Deus fala. E Moisés falou: se quem for ali morrer como morrem os homens, saberemos que eu não sou o escolhido de Deus. Ele falou, Moisés disse a Datã, Corá e Abiatã: mas se morrerem todos de um jeito extraordinário, que nunca morrem os homens, vocês saberão que vocês estão em rebelião contra a minha autoridade. E eles foram com os 250 incensários, e apareceu na porta da congregação Arão e Moisés e todos esses 250 homens que se levantaram contra a congregação e a autoridade de Moisés. E a Bíblia diz no verso 30, 19 é o 30, me fugiu o verso agora que eu estou contando a história, me fugiu, mas é o 19:30, Números 16:30, não 19:30. Coloca por favor Números 19:30. Ele disse assim: Moisés, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e tragar com tudo que é seu, e vivos descerem o abismo, então conhecereis que esses homens desprezam o Senhor. E não deu outra. Quando eles foram para frente, no verso 19, verso 16, verso 19 do capítulo 16, por favor, Evelyn, o 19. Corá fez ajuntar contra ele todo o povo à porta da tenda. Então a glória do Senhor apareceu. E no verso 20 em diante conta que a terra se abriu e os 250 foram tragados para o abismo. De repente. Porque Deus é um Deus de repente. Ele muda as situações de repente. Nós estamos à espera de um milagre. No nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, a gente meio que planeja o milagre. A gente meio que planeja, a gente que espera. Mas de repente, Deus surpreende a nossa vida. E o primeiro milagre que eu vejo aqui foi um milagre físico. Um milagre físico. Um milagre físico nos olhos dos cegos. Um milagre
físico naquela mulher que há 12 anos estava precisando, diz a Bíblia, que já tinha gasto todo o seu patrimônio. Você sabe que quando chega a doença na casa, a gente não quer saber quanto nós temos, quanto custou, a gente quer salvar alguém da nossa família. A gente não olha o preço da cirurgia, aonde tem que ir, a gente gasta o que precisa. O primeiro milagre aqui é que o de repente na nossa vida pode acontecer. Quem sabe você esteja nessa situação, aguardando, ou no meio de uma sova. Quem sabe não seja uma sova de soiteira, mas quem sabe a vida está batendo em você. Quem sabe os problemas estão macetando as suas costas. Quem sabe você está chegando num nível de estresse espiritual, emocional, financeiro, que você está cedendo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Deus que você veio ouvir a palavra aqui, é o Deus do de repente, e tem uma resposta para você. Jamais tire os seus olhos dele, jamais tire a sua fé dele. Deixa tudo, deixa as costas arder, ainda que você esteja no último fôlego de suportar o que você está passando. Diga a Deus: eu sei que de repente tu vai aparecer. Aleluia, de um jeito ou de outro, Ele vai se levantar e vai colocar, vai pegar a sua mão, como disse o salmista: Ele me tirou de um lago de enxofre e de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha. O primeiro milagre na vida desse carcereiro foi um milagre físico, mas o carcereiro estava bem atento. E o segundo milagre foi o milagre moral. Ele estava muito atento ao que estava acontecendo. Esse carcereiro temia a Deus, porque se ele não tivesse temor a Deus, ele teria se matado. Vai lá comigo no verso 27 do capítulo 16 de Atos, e diz assim: o carcereiro despertou do sono, e vendo as portas abertas do cárcere, puxou a espada e ia se matar, pensando que todos tinham fugido. Era a responsabilidade primeira do carcereiro. Qual é a resposta que ele daria para os seus superiores? Você não cuidou. Mas as portas se abriram, os alicerces caíram. Ele dizer: você não viu alguém entrar aqui e derrubar esses alicerces? Isso é impossível acontecer. Como é que isso aqui caiu? Foi Deus. Como queria responder para os generais acima deles que havia um terremoto? Mas como terremoto, se toda Roma está em pé, se o Coliseu está em pé? Eu passei lá, eu andei dentro do Coliseu, irmãos, lá em Roma. Eu andei nesses lugares onde Paulo foi preso, passou. E como que os generais iam falar para eles? Como você quer dizer que houve um terremoto que abriu aqui e nada aconteceu em Roma? Você está mentindo, você não cuidou. Entrou alguém aqui, colocou uma bomba, sei lá se existia bomba naquela época, mas ele estava pensando em suicidar-se. Paulo, quando a prisão é aberta, irmãos, o que é a primeira coisa que teria que fazer? Sair correndo, sumir, depois de uma sova daquela. Mas Paulo, um homem de Deus, exemplo para nós nesta noite. A Bíblia diz lá no livro do Salmo 15, coloca o Salmo 15, por favor. Quem, Senhor, habitará no tabernáculo, no céu? Quem pode morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, e não faz mal ao seu próximo, e nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos
tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Olha aqui agora, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que dá a sua palavra, e mesmo se ele for levar um prejuízo, ele não volta atrás. Mesmo que ele for vender um carro por 20 mil reais, e de repente alguém chegar na mesma hora, ele apertar a mão do pastor Joel, está vendido por 20 mil, mas ele sai, eu vou para casa trocar as coisas, vou parar no posto tirar umas coisas, e eu paro no posto para abastecer, eu falo, vou tirar essas coisas que eu estou vendendo o carro. Sério, por quanto você vendeu esse carro? 20 mil, vendi agora, vou entregar daqui a pouco. Não, você não vendeu por 20 mil esse carro. Sim, 20 mil, pá. Não, esse carro vale uns 25. Eu te dou 22. Eu te dou 22. Sério, mas não assinei o contrato, não entreguei o documento, não entreguei a chave, só falei da minha palavra. Eu vou entregar por 22. Deus não gosta dessas coisas. O que jura, mudou o verso? Volta para o 4. O que jura com dano próprio e não se retrata. São coisinhas que a gente pensa que Deus não está nem aí com nossos negócios, né? Para um cliente o preço é tanto, para outro é mais tanto, porque é mais rico. O que é mais pobrezinho, que entrou ali, parece que pode pagar menos, então eu vou vender esse aqui por tanto. Para o outro eu peço mais, porque é mais, pode ter mais grana, estou vendo que ele é mais dinheirido, chegado na grana. Para um tanto, para outro tanto. Falta de justiça. A falta de justiça é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito abominável para Deus. Tratar com 2 pesos, como diz, todo mundo conhece essa, né? E 2 medidas. Quer dizer, para um é um peso, para outro é outro peso. Isso acontecia no passado. Isso acontecia. Verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Aqui é quem não cobra juro quando empresta o dinheiro. Juros acima do que é permitido. Tem gente cobrando juro aí por aí, cristão. Um dia eu fui trocar um cheque, estava muito apertado uns anos atrás, irmão. E eu tive que falar para o agiota. Falei, o senhor sabe que o senhor está contra a Bíblia? Eu vou trocar esse cheque porque eu estou muito apertado, não queria trocar esse cheque. Mas o senhor está... Ele me regalou um zoião assim. A Bíblia diz que o senhor não pode cobrar, Deus vai te cobrar isso aí no futuro, sabia? Falei assim, a gente pode só cobrar o juro legal. Agora cobrar 4%, 5% é errado. Eu já perdi muito dinheiro emprestado, que eu já emprestei, nem lembrei. Mas graças a Deus, eu nunca quis cobrar juro quando eu pude emprestar. Falei, irmão, o dia que você puder, você me paga. Claro, você pode cobrar o jurinho e a correção monetária, é bíblico e é legal. Agora, você fazer acima do que é permitido na própria lei, você está enrascado com Deus. Um dia você vai pagar essa conta em algum lugar. Não é no céu, é na terra. Você vai pagar aqui, porque a Bíblia diz que o que o homem plantar, isso ele vai colher. Gálatas 6:7. Do que o homem plantar, ele colhe. Deus não vai fazer você pagar a conta lá no céu do juro, não. Você vai acertar aqui na terra, vai ser bem mais caro. Então cuide. As coisas de Deus, elas são tão engraçadas, né? Que a gente acha que Ele se encanta com o nosso louvor e adoração aqui, com a minha pregação aqui. Mas Ele se encanta com os meus atos lá fora. Ele se encanta com a minha forma que eu trato o pobre, o humilde e a viúva, o cansado, o abatido. Ele se importa como eu trato meus filhos, minha esposa, minhas ovelhas. Ele se importa como você trata as pessoas e como você olha para elas, muito mais do que como nós cantamos, de quanto nós dizimamos e de quanto nós pregamos. Mas voltando para o de repente, que eu já estou em outra linha da mensagem, né? Voltando lá,
para o segundo milagre. O segundo milagre foi moral. Por que eu fiz todo esse rodeio? Porque eu fiquei impressionado, pastor Joel, com a moral de Paulo. E a moral de Paulo de ficar ali e não sair, foi por quê? Por amor ao carcereiro. Por amor ao carcereiro. Porque ele sabe, se ele foge da prisão com todos, o carcereiro ia ser morto. Paulo, ele enxergou naquele carcereiro algo que Deus tinha mostrado para ele com certeza. Além de Paulo ter reclamado do processo que não foi cuidado, se você ler um pouquinho depois, vai dizer no verso 38 do 16, olha só: os oficiais de justiça correram comunicar aos magistrados, aqui é pretores e magistrados, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. O milagre moral é o segundo milagre que aconteceu nesta história. Olha o que acontece quando no verso 28, quando Paulo diz: Paulo bradou em alta voz e disse: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, pedindo luz, entrou, porque estava tudo escuro, né? E trêmulo prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Meu Deus, irmãos, quantas vezes você e eu vemos milagres acontecer do nosso lado e a gente não percebe, como esse homem percebeu. Esse homem, ele se prostra. Paulo e Silas também não entenderam que ele não estava adorando eles, mas ele estava tremendo o Deus que eles serviam. O testemunho de Paulo de ficar ali, de Silas de ficar ali aguentando toda a sova que levaram, a prisão, o testemunho de Paulo e Silas converteram aquele homem. Isso serve para nós no nosso trabalho, no nosso dia a dia e fora. O nosso testemunho. Paulo não pregou para esses homens. Paulo, ele só cantou e ficou preso e ele apanhou. Essa foi a metodologia de evangelismo de Paulo, Diogo. Apanhar e cantar. E ele converte o coração de um carcereiro através da sua vida, da sova que ele leva, dos louvores que ele canta, sem evangelizar o homem. O procedimento de Paulo levou aqueles homens aos pés de Deus, e aqueles homens perceberam a maravilha do poder de Deus. Nós precisamos ficar antenados nesses dias. O Satanás quer roubar de nós a sensibilidade das coisas espirituais. Satanás quer roubar de nós a sensibilidade dos milagres de Deus. A ciência se multiplicaria nos últimos dias. Coisas que antes só Deus fazia, agora a ciência pode fazer. Coisas que se via pouco acontecer, agora muitas máquinas podem fazer. Como que você acredita que uma mulher que 12 anos com fluxo toca nas vestes de Jesus é curada? A terra se abre e traga 250 homens em rebelião. Esse homem teve um milagre de uma conversão moral através da moral de Paulo. E o último milagre da sua vida foi o milagre da sua conversão. Foi o milagre da conversão. Aqui foi completo. Quando ele se dobra aos pés de Paulo e de Silas, ele estava dizendo o quê? Eu reconheço o Deus de vocês como Senhor. Eu reconheço que esse Deus que fez isso é o Deus que vocês pregavam na praça. Quem sabe esse homem estava na praça lá ouvindo eles pregarem. Quem sabe ele já tinha ouvido em algum lugar, mas ele tomou a decisão certa. Ele é um homem que correu para perto da onde estava o milagre. Ele correu para perto da onde estava o poder de Deus. Ele correu para perto de Paulo e Silas, que demonstravam ser dois homens fiéis. E ele se prostra e ele faz uma pergunta sem ser perguntado. O mais interessante é isso. Quando Paulo grita: nós estamos aqui. Então o carcereiro, no verso 29, pediu luz e trêmulo se prostrou aos pés dele. No verso 30 ele fala:
depois de trazendo-os para fora, ele mesmo disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Aonde está o evangelismo aqui? Aonde está a palavra que Paulo e Silas pregaram para ele? No seu procedimento, na sua vida, no seu exemplo. Nós temos necessidades de falar, de expressar. É muito bom falar, expressar, gravar um vídeo, publicar que Jesus está fazendo com a nossa vida. Continua, não para. Mas tem hora que isso não vai mais fazer efeito. O que vai fazer efeito é como nós procedemos. Para alguns momentos da nossa vida, eu lembro quando eu me converti, meu Deus, está vendo o Denner aí? Multiplica por 10. Era eu, só que eu não tinha internet. Eu ia ao vivo nos lugares dele. Entrava nos lugares, falava, ia, pregava para tudo quanto é canto. Mas chega uma hora que a tua pregação não vale mais nada. O que vale é o que você é e como você vive. Esses homens foram convertidos, e o milagre da salvação é lindo, porque diz aqui que quando ele fala: o que eu devo fazer para ser salvo? No 31, então, eles respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra de Deus e a todos da sua casa. E olha, irmão, que simples a pregação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha que lindo, que simples de ser salvo. E naquela mesma hora da noite, cuidando eles, olha que lindo, converteu na hora, assim, já começou a lavar os vergões, os açoites nas costas de Paulo e Silas. A primeira ação de um convertido, o arrependimento. Logo após ter recebido a Jesus como seu Senhor, se arrependeram, chamaram eles para ouvir a palavra. E olha que foi a segunda coisa que eles fizeram. A seguir, eles foram batizados, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Um milagre físico, um de repente na nossa vida acontece. Essa semana mesmo eu vivi um de repente. Semana passada eu vivi outro. Um de repente que a gente está esperando, orando, pedindo, mas a gente não sabe qual é o momento. A gente imagina a nossa hora, mas Deus tem um de repente na sua vida. Não deixa o diabo roubar a sua esperança. Não deixa a sua fraca força ou a tua pouca força roubar a tua fé em Deus. Porque em Deus nunca vai desamparar você. Ainda que Deus não dê o que você pede, Ele vai dar o que você precisa, da forma que você precisa. Ainda que Ele não abra o mar, Ele faz você passar por cima do mar. E se Ele não fizer a abertura, não passar por cima, Ele abre o mar. São situações que Deus nos tira sem nós saber como, porque de repente Ele vem e faz um milagre em nossa vida. Quem sabe você nesta noite está aqui, nessa semana, você precisa um de repente de Deus na sua vida. Você precisa um de repente de Deus, mas eu quero dizer para você, não se preocupe com Ele, porque se você tiver com a sua fé colocada no Senhor, vai acontecer na sua vida. De repente você vai receber uma ligação. De repente você vai receber um diagnóstico. De repente você vai receber algo que na sua vida estava longe, você pensava que não podia. De repente aquilo vai cessar na sua vida, e Deus vai te dar a vitória que você precisa. O milagre espiritual, o milagre moral. Paulo, ele através da sua moral, ele levou aquele homem a também uma conversão. E por último, sem isso você não pode sobreviver. Você pode ver os milagres acontecer, ver os terremotos acontecerem do seu lado,
mas se você não se prostrar, como fizeram aqueles homens, aquela família inteira, você não vai reconhecer que é Deus que está fazendo. É obra do acaso, era para acontecer mesmo. Essa semana eu conversava com uma pessoa sobre isso, e ela falava: mas às vezes eu acredito que não é de Deus, assim, tudo que é de Deus. Ela falou assim: o senhor está orando, por exemplo, para comprar ou não um lugar. Ela me perguntou, e eu passei nesse lugar, estava sem placa, e eu falei assim: está sem a placa, venderam quem sabe, e se venderam não era a vontade de Deus que eu comprasse. E ela falou assim: mas eu não entendo essas coisas. Como? Então como que... Eu acho que venderam porque venderam, não porque não era a vontade do pai comprar. Eu já falei: é Vitória. A Vitória perguntou, eles não entendem essas coisas, né? Eu falei: Vitória, é que a vontade de Deus, ela se apega aqui e nunca mais sai. As coisas do homem, da mente, elas entram, e quando não é de Deus, elas somem. Se for de Deus, para ser nosso aquilo ali, eu falei para ela, pode ser que vendeu, pode ser que vai vender de novo, mas o dia que eu tiver condições, vai vir na minha mão. Eu me converti há 29 anos atrás. No primeiro 6 meses da minha conversão, eu comecei a ganhar músicas de Deus. Eu era artista, né, irmãos? De palco, cantava na banda Metrópole. Tem até uns fãs aqui no meio perdido da época dos bailão. Eu estou sabendo aí que tinha uns cabeludos aí que ia no show da banda Metrópole por aí. Glória a Deus, estamos tudo aqui hoje, né? Era uma ótima banda, segundo o padrão do mundo. Eu me converti, fui para a igreja, e o meu sonho, pastor Joel, era já gravar um CD de música cristã, evangélica. E na primeira semana que eu me converti, eu já comecei a ganhar os louvores de Deus. Deus começou a me dar letras inteiras, louvor, melodia, harmonia completas, músicas completas. E eu comecei a escrever as músicas. Antes eu tentava escrever música lá na banda, tentava fazer música, não conseguia. Era uma loucura, né? A pessoa bebe, fuma para tentar receber alguma coisa, escrever, não virava nada. Mas quando eu me converti, eu recebia pronta a música de Deus. E deu mais ou menos uns 6 meses, eu já tinha 10 músicas prontas, escritas. E eu peguei o telefone, escuta bem, para você entender a vontade de Deus. Eu peguei o telefone e eu liguei num estúdio do homem que eu mais admirava de louvor da época, que eu tinha um toca-fita, daqueles a pilha. Tem uns mais antigos que eu estou de olho aí, que eu sei que conhece o toca-fita, aquele a pilha. Você coloca uma fita cassete e você pega um monte de pilha, coloca atrás e subiu um monte. Toda sexta-feira eu subi um monte, aquele gravadorzinho, para orar no monte, com os irmãos da igreja batista, lá de São Lourenço. Buscava a Deus, adorando. Quem era o cantor? Asaf Borba. Asaf Borba. E lá estava nós, lá no monte, adorando. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, cante comigo, e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida. Eu saía correndo, a fita estava enrolando, irmãos. A fita estava enrolando, acabando a pilha. E daí tinha que correr, tirava aquela fita e já levava a caneta Bic no bolso. Já levava a caneta e aqui, Lorena, e de volta a fitona, só para te adorar, amém, e fazer teu nome grande, aleluia. Um ano inteiro, toda sexta-feira estava lá eu. Quanta pilha, irmão, foi ali, hein? E quanta fita enrolada. 10
10 anos depois. Mas um dia, dentro dos 6 meses que eu estava querendo gravar o CD, eu peguei o telefone e liguei lá no estúdio do Asaf Borba. E o Asaf estava lá no estúdio por acaso aquele dia. Eu falei, eu quero falar com o Asaf Borba. E ele falou, sério, quem é você? Eu falei, eu não sou ninguém, eu só sou um homem que se converteu agora e eu quero gravar no estúdio dele. Corajoso, né? Aí o Asaf atendeu o telefone. Atendeu, falou, tudo bom, irmão Juarez? Você é da onde? Ah, nunca te vi em Moarama. Ele falou, nunca fui na sua cidade. Ele nunca tinha vindo aqui. Eu falei, então, não, eu morava em São Lourenço do Oeste, desculpa, São Lourenço do Oeste. Ele falou, nunca tive em São Lourenço do Oeste. E eu falei, então, Asaf, eu queria gravar um CD, como é que faz? Quanto que paga? Eu queria gravar com gente crente. Daí ele falou, explicou como é que era, como é que pagava, quanto que era. A hora que eu desliguei o telefone, irmãos, aquele telefone de gancho, né? O Espírito Santo falou para mim assim, eu não quero que você grave CD, eu quero que você fique sentado no banco da igreja. Meus irmãos, aquilo ali para mim foi, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, sabe? O filho embirrado, quando o pai fala não, uma coisa que você está numa expectativa. Tinha as músicas, tinha as letras, tinha o dinheiro para gravar, tinha o Asaf que já disse que eu podia ir lá gravar lá no estúdio dele. Ele ia pagar, claro, os músicos. Eu desliguei o telefone, eu lembro até hoje, e eu fiquei ali triste, muito triste. E passaram-se 10 anos. 10 anos. O Asaf Borba veio para Umuarama através do pastor Giovanni Zimmermann, o pai, cantar no aniversário da casa de recuperação, e também já fazer um projeto aqui na Betel. E nós fomos almoçar junto numa chácara. Eu, liguei para o pastor, falei, eu queria almoçar junto aí, tá, com o Asaf. Você que tem que correr atrás da bênção, né, irmão? Já te expliquei esse dia. Você não fica, Deus, fala com ele para falar comigo. Não, vai atrás de você, irmão. Liga, estou aqui, Aí eu fui almoçar lá na chácara do irmão Nilton, lá perto da chácara da Betel. E almoçamos, acabou o almoço, pastor Elcio, sentamos em 4, 5 ali. Quem estava na roda? Asaf Borba. Falei, pastor Asaf, há 10 anos atrás eu me converti, eu liguei lá no teu estúdio. Ele falou, sério? Eu falei, sério. E o que você ligou lá? Eu falei, eu queria gravar um CD, porque eu era músico, me converti, hoje só toco na igreja. Ele falou, sério, você tem músicas? Eu falei, tenho, Deus me deu. Ele falou, irmãos, traz o violão aqui. Meu Deus, minhas pernas estavam igual do carcereiro, tremendo. Traz o violão aqui. E sentamos ali, peguei o violão, falei, meu Deus, qual música eu vou cantar agora? Mas essa câmera é boa mesmo, está mirando em mim aqui. E eu ali peguei o violão, fechei meu olhinho. A hora que eu abri os olhos, o Asaf só disse isso para mim. Eu contei toda essa história que eu contei para vocês, do tempo, fica quieto, senta no banco. O Asaf só apontou o dedinho, o profeta dele, para mim, e disse assim, chegou o tempo, tu vai gravar no meu estúdio, com todos os meus músicos, que estão comigo há 40 anos de ministério, e eu vou cantar contigo no teu CD. Deus não erra. De repente acontece um milagre. Mantenha os seus olhos nele, aplauda ele se você puder, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, e ele vai te ouvir, irmão. E eu gravei esse CD. Para comprar a casa de recuperação. Viajei pelos Estados Unidos e do mundo afora para vender ele. Na época eu tinha um Uninho 4 portas vermelho, coisa linda, não tinha ar-condicionado, sem direção hidráulica. Guimarães, lembra, Guimarães? Um Uninho vermelho, Meu primeiro obreiro ali, João Guimarães. E Deus fez um sonho se tornar realidade. Porque o sonho tinha um propósito, era
comprar aquela chácara que nós estamos hoje ali. E eu fui para os Estados Unidos, fiquei 18 dias lá pregando, cantando. Fui para Chapecó, fui em muitas viagens, quase um ano, saindo com o CDzinho, com uma malinha, vendendo no final da igreja. E com o Azaf Borba na capinha do celular. Pega no YouTube, vamos passar o nosso louvor? Coloca aí, vaso novo, vamos ficar em pé. Nós vamos cantar esse louvor, que é o louvor dentro do estúdio, lá no Azaf. Vocês vão ver que eu estou com o cabelo um pouquinho, estava mais magrinho, era mais novinho, né? Mas é eu mesmo que vou aparecer ali. Vaso novo, Azaf Borba e Juarez Casagrande. Nós vamos cantar para encerrar e ir para a ceia. Glória a Deus. Pastor Hamilton vai aparecer no comecinho, o pessoal do projeto também. Glória a Deus. Pode, se precisar derrubar a live, derruba. Tem que passar aqui. Mas vamos. Essa música é minha, Cléber. Como é que o YouTube vai querer implicar comigo? Eu vou dar um processo contra o YouTube se ele derrubar essa live aí. Porque essa música é minha, junto com os irmãos aí, ó. Olha aí, uma pessoa. Olha como é que era o projeto, irmãos. Onde vocês descem lá de asfalto hoje, olha como é que era. Ergue bem o volume aí. Vamos cantar junto. Eu e o pastor Hamilton recebendo um aluno. Pode subir. Pode subir. Aí. Quero que você cante conosco. Eu quero ser. Diga a Ele. Senhor amado, Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. diga a Ele. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor. Como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. O que, igreja? Um vaso novo. O Senhor Deus o abençoará e salvará, e o declarará inocente do julgamento. São assim as pessoas que adoram todos os seus alicerces das profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir no monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Quebra. Quebra minha vida